Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E na semana retrasada eu fiz um vídeo explicando por que eu não ia fazer a resenha naquele dia, né, em virtude da chacina na favela do Jacarezinho e tal. Até falei que ia fazer a resenha do livro do Chico Buarque e me comprometi a fazer a resenha na semana seguinte e tal. E na semana passada acabei não fazendo um vídeo também de resenha, não fiz vídeo nenhum. Enfim, por conta das questões que estão acontecendo no país, ainda sinto às vezes que é meio esquisito falar de coisas aleatórias quando a gente está vivendo todos os absurdos que a gente está vivendo no país. Mas, pensando bem, se eu for esperar esses absurdos acabarem, ou se eu for ficar falando desses absurdos enquanto eles acontecem, talvez a gente fique ainda um bom tempo sem poder falar de arte e de literatura e, enfim, falando só de absurdo ou então não fazendo. Então eu decidi, apesar de tudo, voltar a fazer as resenhas normalmente e, conforme eu havia prometido, eu vou fazer hoje então a resenha do livro Leite Derramado, do Chico Buarque. Está aparecendo aqui para vocês e que está aqui na minha mão. Eu tinha dito que eu ia fazer uma resenha comparativa, né? Fazendo uma comparação entre o livro do Chico e o livro Malone Morre, do Samuel Beckett, que eu resenhei há algumas semanas. E até vou fazer, mas eu quero falar mais do livro do Chico do que do livro do Beckett, porque do livro do Beckett eu já falei bastante. Mas veja, o Leite Derramado, ele é o quarto romance que o Chico escreveu. E ele é de 2009. De 2009. Então assim, é o quarto romance que o Chico escreve. Ele já tinha escrito antes Estorvo, Benjamin e Budapeste. Que também são livros que valem muito a pena. No Leite Derramado, o Chico mostra uma genialidade narrativa muito grande. Por que eu quis fazer a comparação com o livro do Beckett? Do mesmo jeito que eu, e acho que outras pessoas também, compararam o primeiro romance do Chico, o Estorvo, ao Processo, do Kafka, porque é uma narrativa muito semelhante, não semelhante no sentido de cópia ou de qualquer coisa do tipo. Não, são histórias completamente diferentes. Mas é uma essência de narrativa que é muito, que parece muito, que lembra muito, que remete muito à narrativa do Processo do Kafka. Do mesmo jeito que ele fez isso no Estorvo, no Leite Derramado, eu que li o Leite Derramado já tendo lido o Malone Morre do Beckett, a gente vê também uma narrativa muito semelhante a Malone Morre. A começar pelo personagem. Então, no Malone Morre, né, o Malone é um personagem que é um velho decrépito que está lá num lugar que a gente não define muito bem, enfim. O personagem do Leite Derramado do Chico também é um velho decrépito que está numa cama de hospital preso e que passa o livro inteiro falando sobre a sua história. Igual ao Malone Morre. Então, nos dois livros, o que a gente tem, na verdade, é uma história sendo narrada, que a gente não sabe o que é verdade e o que é imaginação nessa história, por um velho decrépito que está preso numa cama. No caso do Malone Morre, a gente não sabe se é uma cama de hospital, de um asilo, enfim, de um presídio. No caso do Leite Derramado, a gente sabe que é uma cama de hospital. Do mesmo jeito que no Malone Morre, no Leite Derramado vai havendo uma decadência, uma desconstrução narrativa. Só que enquanto no Malone Morre essa desconstrução narrativa se dá através da linguagem, porque era o objetivo do Beckett fazer uma desconstrução da linguagem, porque a vida do personagem já estava desconstruída, então não havia como desconstruir a vida do personagem, porque ele já estava
totalmente desconstruído. A gente nem conhece muito bem a vida do personagem no Malone Morre. Já no Leite Derramado, do Chico, essa desconstrução se dá justamente na história de vida da personagem, que também é narrada do mesmo jeito do Malone Morre. Muitas vezes a gente se confunde se o que está sendo falado é realmente da vida dele ou é alguma coisa que ele está imaginando ou que ele está inventando. Quer dizer, a gente não tem 100% de certeza que a narrativa do personagem no Leite Derramado é uma narrativa realmente que corresponde à realidade, porque o Chico faz umas idas e vindas no tempo, então a narrativa não é linear. Porém, em matéria de linguagem, ao contrário do Malone Morre, o Leite Derramado tem uma concisão e uma genialidade na estruturação da linguagem que é muito, muito rica e muito importante para a obra. O que é que está em desconstrução e em decadência? A própria história do personagem, né? A própria história do personagem é que está em decadência. Então, é muito importante a gente perceber essa diferença, porque no Malone Morre, o Beckett tinha como objetivo fazer uma desconstrução linguística. No caso do Leite Derramado, o Chico não tem esse objetivo. Ele consegue, num livro de 200 páginas, contar toda a história, né? Esse velho vai narrar toda a história da sua família, desde a antiguidade até os dias atuais, e é essa história que é narrada que vai mostrando a decadência e a desconstrução dessa família. Então é muito interessante ver como é que o Chico, através de uma linguagem muito bem elaborada e muito bem estruturada, vai fazendo uma desconstrução narrativa, mas do ponto de vista da história da personagem. Uma outra diferença entre o Malone Morre e o Leite Derramado, do Chico, é que o Malone Morre faz alusão a alguns personagens quando o velho está narrando a história dele. Só que no Malone Morre, esses personagens a gente não sabe se são reais ou não. No Leite Derramado, o velho também faz alusão a personagens, só que são personagens da vida dele. A esposa, a filha, enfim, o tataraneto, são personagens reais da vida dele. Mas que também a gente não tem muita certeza exatamente o que é real e o que está sendo inventado por ele. Só para vocês terem uma ideia da desconstrução que ele faz da história da personagem, eu escolhi 3 trechos para ler para vocês que vocês vão entender muito bem. Uma é o começo do livro, né? Então, como ele começa o livro? Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância, lá na raiz da serra. Já o início do capítulo 6, ele fala: quando eu sair daqui, vamos começar vida nova numa cidade antiga, onde todos se cumprimentam e ninguém nos conheça. E aí o capítulo 23, que é o último capítulo do livro, ele vai começar assim: quando eu saísse daqui, eu pretendia pedi-la em casamento, mas ela não me quer mais. Então veja, só essas 3 frases que iniciam esses 3 capítulos dão um pouco a ideia da decadência da história da personagem no decorrer do livro. Bom, é isso. Eu poderia falar ainda mais horas e horas sobre o Leite Derramado e a relação dele com o Malone Morre do Beckett, mas eu acho que foi suficiente para que vocês entendam, do mesmo jeito que eu acho o Malone Morre genial, a genialidade desse romance do Chico, que vale a pena ler. Tá certo? Então tá aí, gente. Leite Derramado, do Chico Buarque. Espero que todas e todos tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com uma outra resenha. E mais uma vez eu peço que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, compartilhem os nossos vídeos com as pessoas que vocês conhecem, incentivem as pessoas a conhecerem e se inscreverem no nosso canal para ajudar a gente a ampliar aí cada vez mais o nosso público e poder
continuar fazendo esse trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho e com tanto cuidado. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.